tramitando uma PEC que amplia aí significativamente a imunidade tributária para entidades religiosas. Se ela for aprovada, essas entidades poderiam, por exemplo, comprar um helicóptero sem pagar nenhum tipo de imposto, o que abre precedente para muitos abusos. Quem vai explicar melhor para a gente essa história é o Davi De Caixa aqui no Plantão do Meteoro. Davi, explica pra gente o que é essa PEC, o que isso tudo significa. Sofia, é um grande escândalo tributário em um país onde a desigualdade social já é insuportável. Significa uma possibilidade imensa de planejamento tributário, desvios ilegais por parte dos líderes conglomerados religiosos, dos mercadores da fé, já que a imunidade, como a gente vai ver aqui, que hoje já é algo muito questionável, na minha opinião, indevido, ela será ampliada fortemente. Isso terá impactos sociais drásticos para a saúde, para a educação, enriquecendo quem já é muito rico e dificultando a vida das pessoas mais pobres, inclusive dos membros dessas igrejas, que vão ganhar esse benefício. Como nós vamos ver, é um escândalo tributário, um dos maiores da nossa história, Sofia. Entendi. E a gente tem aí, como é que tá o posicionamento do governo com relação a isso? Ele tá apoiando ou não essa PEC? Infelizmente, Sofia, por uma tática política, apesar de ninguém ter dúvidas sobre os impactos sociais e econômicos negativos dessa PEC, o governo decide dar apoio às igrejas, à bancada da Bíblia, por intermédio dessa PEC, ampliando o poder financeiro dessas entidades, desses mercadores da fé, como Silas Malafaia, Bispo Macedo e companhia, para que eles peguem mais leve com o governo, para ver se ali dá para fazer um acordo e todo mundo ficar em paz. Tá? Isso é uma resposta às últimas manifestações golpistas e autoritárias em que parte desses líderes se envolveram diretamente. Então, é uma tentativa de conciliação com essa gente muito autoritária, com essa gente que não tem muito respeito pela democracia, que não tem nenhum respeito pela democracia. Eu considero essa tática muito errada, Sofia. Primeiro porque esse tipo de imunidade ampliada fortalece o poder financeiro desses golpistas. E fortalecendo o poder financeiro desses golpistas, eles não vão ficar mais tranquilos, eles não vão ficar menos agressivos com o governo, eles vão se sentir mais fortes e daí em diante nós sabemos como que a história termina. Perfeito, perfeito. Você chegou a passar pra gente aqui um vídeo do Crivella tentando explicar que isso seria para beneficiar os mais pobres? É isso? Perfeito. Ele fala que é para ajudar as pessoas da igreja, porque elas que financiam a igreja, isso é verdade, a única coisa que ele fala no vídeo que é verdade, é que as pessoas muito pobres financiam a riqueza dele, isso é um fato, mas ele fala que isso vai beneficiar muito quem é muito pobre, e aí ele dá uma explicação, assim, detestável, Sofia, a gente vai Vamos ver ver? aqui, é te enjoar, é te enjoar. Vamos lá, vamos assistir. Porque quem sustenta as igrejas são os membros, são os fiéis, que já pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre tudo que consumimos e sobre patrimônio. Quem tem carro paga IPVA, quem tem casa paga IPTU. O que sobra e a gente sobrevive com isso, uma parte damos para a igreja, não é para pagar de novo imposto. Mesmo que esse imposto seja preço. Ah, não, mas não é imposto, é preço. Não, na reforma nós combinamos que tendo o preço, o custo e o lucro do fabricante ou do vendedor, seja lá quem for na cadeia comercial, incide o imposto em cima. É esse tributo que nós queremos aliviar a igreja, porque todos os tempos religiosos, porque já é, eu diria, aquilo que o nosso constituinte de quase 100 anos atrás previa para o nosso país. Nós que ouvimos aqui, tivemos numa das reuniões a possibilidade de ouvir, quando alguém veio falar e nos disse, inclusive, que os custos de uma igreja, ou seja, o dinheiro dos dízimos, da oferta, das ofertas da mulher que lava a louça, a mulher que faz o trabalho doméstico, trabalhando como doméstica, o gari, não é? Aqueles que levam seu dízimo à igreja,
esses dízimos vão render 30% a mais, porque através desta lei as igrejas estarão sendo beneficiadas em pelo menos 30% no valor dos seus impostos. Uau. Obrigado aí ao UOL pela clipagem. Mas então, Decacho, o que você me diz dessa explicação aí? Essa explicação é uma das coisas mais absurdas que eu vi na Câmara dos Deputados. Eu acompanho a Câmara dos Deputados há 8 anos, Sofia, de perto. Bom, ele está falando o seguinte: com a imunidade ampliada, a gente vai ver agora com algum detalhe, quando a igreja comprar, por exemplo, um helicóptero ou um carro de luxo, que vamos supor um helicóptero que custe 10 milhões de reais, perfeito? Dentro desse preço de 10 milhões de reais, no Brasil, a gente tem uma carga de tributos indiretos que estão inseridos já nesse preço de aproximadamente 30%. Tá? Então, 3 milhões são tributos que foram sendo adicionados durante a cadeia, durante o processo produtivo na cadeia de produção desse helicóptero. O que eles querem? Que o governo devolva 3 milhões para ele. Então, a igreja comprou um helicóptero para o Bispo Macedo ou para o Silas Malafaia viajar pelo Brasil, curtir férias com a sua família, claro, porque ele merece. Então, o governo devolve 3 milhões de reais para ele, tá? E aí, o que ele está falando? Esse senhor, muito íntegro, que ao o governo devolver 3 milhões de reais para o Silas Malafaia num helicóptero que ele comprou, isso vai beneficiar o seu João, a Dona Maria, que é membro da igreja. E como é que vai beneficiar? Porque ele vai ver o pastor dele expandindo sua frota, tendo jatinhos mais modernos. E é claro que isso vai ter um custo, que ele não fala ali. Mas o custo é pouco, sabe? É menos recurso para a saúde, menos recurso para a educação do filho do seu João e da Dona Maria, menos qualidade no atendimento médico dos membros da igreja dele. É uma carga, Sofia, tributária mais elevada no arroz e no feijão que a Dona Maria e o seu João vão comprar no mercado. Mas, para ele, isso tudo vale a pena, esse sacrifício da pessoa pobre que é membro da igreja dele, porque ela vai ficar feliz em ver o seu pastor muito, muito, muito mais rico. É isso que ele quer dizer. Eu não sei se o seu João e Dona Maria pensam assim. Não. Entendi. É realmente uma coisa bastante questionável, vamos colocar assim, né? Que isso de alguma forma vai se traduzir em algo para os fiéis, né? Porque para os líderes religiosos, com certeza vai. Perfeito. Exatamente. Davi, tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar sobre esse assunto? Sofia, tem um caso que é escandaloso, que deixa muito claro o teor dessa medida. Por exemplo, o Silas Malafaia, recentemente, ele tem uma associação, tá, ligada à igreja, que tem imunidade tributária. Então, ele, quando vai comprar um jatinho, para uso próprio, ele usa essa entidade como laranja para ele ter a imunidade tributária que ele precisa. E aí, hoje, essa imunidade tributária ela é muito restrita aos impostos diretos. Por exemplo, se ele compra um carro de luxo no nome dessa entidade, no nome da igreja, para uso próprio, ele não paga o IPVA. Agora, Sofia, ele não vai pagar os tributos que estão inseridos nesse carro na hora que ele vai comprar o carro de 1 milhão. Ao invés de ele pagar 1 milhão, como os outros super ricos pagariam, ele vai pagar só 700 mil. Então, nós estamos, na prática, dando isenção de 30% para o consumo de luxo de super ricos. O mundo todo está discutindo tributação de super ricos e o Brasil, via empresas e associações laranjas, dando esse tipo de isenção. Sofia, inclusive isso vale para as comunidades terapêuticas que torturam pessoas por aí, são ligadas à igreja, está na PEC isso, tá? Para cursos oferecidos e para qualquer tipo de atividade ligada à igreja que seja para gerar renda para a igreja. Então, nós vamos ter um esquemão de igrejas laranjas, combustíveis comprados pela igreja, energia elétrica, tudo isso volta 30% ou mais para o bolso do líder religioso na prática. Porque nós sabemos que essa separação não existe mais entre igreja e os seus gestores da fé.
Então é muito triste isso. Então, basicamente, não é que você vai dar isenção tributária para o líder religioso super rico. Você vai dar isenção tributária para a entidade que o líder religioso super rico vai usar para comprar as coisas de luxo dele. É isso. Perfeito. Se eu abro um CNPJ de uma igreja, tá? E falo que eu fundei uma igreja, quando eu for comprar um carro para essa igreja, esse carro vem com 30% de desconto. O governo vai ter que devolver 30% na minha conta corrente. Comprei um carro de 100 mil, o governo deposita 30 mil reais na minha conta. 30 mil reais que ele vai tirar da saúde e da educação, é uma combinação de cortes de gastos sociais com ampliação de tributos no consumo dos mais pobres. Então, é uma lógica que vai criar no Brasil um esquema tributário altamente regressivo que tira dos mais pobres para dar aos mais ricos e fortalecer justamente uma bancada, que é a maior parte da bancada da Bíblia, que apoiou o golpe, que apoia fechamento do STF, toda essa barbaridade que nós vemos o que o Silas Malafaia faz, né, e companhia. Então, nós temos um problema muito grave para resolver. Isso não pode andar. E eu tenho certeza absoluta, Sofia, que essa tática do presidente Lula, com todo respeito, ela é contraproducente. Ao invés dele apaziguar uma guerra, ele vai fortalecer o inimigo e essa guerra vai ser ainda mais dura para o povo brasileiro e para quem quer salvar a democracia, porque o inimigo ficará mais forte. Perfeito, perfeito. Não tenho nada a adicionar além disso. Muito obrigada, Davi. A gente vai ter mais assuntos para discutir com o Davi aqui no Meteoro. Procura aí que já vai ter mais cortes para vocês. Até mais.